Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo numa boa? Espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando. Que saudades de estarmos na sala de aula, apesar de não termos nos conhecido em sala de aula, eu sinto falta, né? Sinto falta aí de estar presente com vocês, né? Com essa turma maravilhosa que nós estaríamos formando esse ano, né? E levando aí às universidades, tentando levar às universidades. E cara, essa nossa aula é a 11ª aula, né? Aula 11. E aí, é uma continuação da aula 10, né? Tem uma ligação direta com a aula 10 que o Prof. Zé já trouxe lá a institucionalização, né? As instituições sociais, aí ele já trouxe uma referência com a família e a escola, que são primária e são secundária, né? E nós agora vamos trazer mais duas instituições que envolvem, né, todos nós, o Estado e a religião, certo? Nós começaremos pela religião, essa instituição que, mesmo muitas vezes eu não sendo religioso, né, ou você não sendo religioso, ela te influencia de alguma forma, porque valores morais foram constituídos lá atrás por questões religiosas, independente de qual seja a religião, e muitas sociedades elas seguem ainda esses valores. Né? Mesmo ainda existindo, mesmo hoje existindo os Estados-nações, né? Os Estados nacionais, enfim, que se formam ali no decorrer aí do milênio passado, nós temos muitos valores que são seguidos de forma por influência religiosa, certo? E por quê, né? Porque a religião é uma instituição moralizadora. Como assim? Valores morais. Se a gente observar lá atrás, eu gosto de dar o exemplo do período homérico, né? Ou melhor, lá da Grécia Antiga, quando eles tinham seus mitos, suas lendas, que a gente estuda muito, principalmente no sexto e no primeiro ano do ensino, no sexta série, no primeiro ano do ensino médio, a gente percebe que os mitos, cada um deles trazem, como posso dizer, uma moral, né? Uma moral da história aí. Certo? E como assim? Vamos dar um exemplo. Ele traz aí alguns valores para as pessoas seguirem. Vamos dar um exemplo. O que eu gosto de trazer é o exemplo da Ilíada, né, e da própria Odisseia. A Ilíada, né, a Guerra de Troia e tal, nós vemos lá que a grande causadora, no fim das contas, de tudo isso foi a Helena. Né? Foi a Helena de Troia, porque ela se apaixona pelo Paris. Tal. Sabemos, temos todas aquelas questões míticas em cima da história do Paris, de que ele, né, que derrubaria Troia e ele era para morrer, para ter sido assassinado ainda bebê e toda aquela coisa, mas não é o X da questão aqui. A gente observar, Troia só cai, digamos assim, graças a essa paixão, né? E por quê? Porque Helena resolve deixar o seu lar em Troia para viver um grande amor, em Esparta, né, que ela era Helena de Esparta, para depois virar o quê? Helena de Troia. Né? Você consegue perceber essa relação de você colocar assim, as mulheres devem se colocar dentro das suas casas e cuidar das suas famílias. São questões morais que são pregadas até hoje. Né? Infelizmente, muitas questões morais elas tendem a pegar algumas pessoas da sociedade, no caso as mulheres, e determinar a posição que elas ocupam, e os homens, a mesma coisa, a posição que eles ocupam. Né? Essa relação de mulher cuidar da casa e essa relação de homem que traz aí o provento externo é uma questão histórica. E a gente aqui tem um exemplo disso. Né? Que Helena, ao sair de Esparta, ela acaba o quê? Causando a guerra, o conflito. A gente sabe que tem todo um processo da construção da história ali. E ela que leva a queda de Troia, né? Outro exemplo é na volta do Ulisses, né, do Odisseu, para sua terra, né, para sua ilha de Ítaca, onde você percebe que, se vocês conhecem a história, rapidamente, o Ulisses era considerado um dos homens mais inteligentes de toda a Grécia, né? Assim como Aquiles era considerado um dos maiores guerreiros, Ulisses também era. E aí ele demora aproximadamente 10 anos para voltar para a ilha de Ítaca. Por quê? Porque ele lá enfrenta os deuses e tal, principalmente Poseidon.
E nesse processo, os deuses começam a tentar impedir que ele voltasse para sua ilha, que era Ítaca, né? E nesses 10 anos, a sua esposa, Penélope, ela o aguarda intocável, né? Ela o aguarda cuidando da sua ilha e vários pretendentes aparecem. Ela fala que a partir do momento que ela terminar de tecer lá um ornamento lá, um adorno, ela escolheria a pessoa para se casar. E ela fica durante esses 10 anos nesse processo de o quê? Tecendo, até Ulisses, Odisseu, voltar. E nesse processo todo dela aguardá-lo, intocável, ele vive loucuras, bacanais, rock and rolls e né? Ele enfrenta deuses, ele enfrenta semideuses, ele enfrenta ciclope, ele tem relações e loucuras com monstros e toda a coisa toda. E Tecaracatica, né? Enquanto ela o espera intocável, enquanto ele vive toda essa aventura, esse ambiente heróico, né? Aventureiro, sua esposa o espera intocável. Que é uma relação novamente do que... Lembre que durante muito tempo foi considerado o limbo sagrado, né? Aí para os gregos, a Ilíada e a Odisseia tiveram uma referência de moralizar a sociedade, né? De determinar o que cada um faz. E nós evidenciamos aqui um processo religioso, né? Um processo místico que determina como as pessoas deveriam agir. As mulheres de um jeito e os homens de outro. E se nós pegarmos no decorrer histórico, a maior parte das religiões trazem essa questão, né? De determinar o que cada grupo, cada membro da sociedade deve fazer, deve agir, ou não deve muitas vezes existir certos membros da sociedade, né? Então a gente tem, né, esse exemplo da Ilíada, da Odisseia, como grande referência aí, certo? Nós temos também o cristianismo, que nos influencia até hoje, né? Ele se desenvolve ali durante o Império Romano, né? Jesus Christ, aquele cara que vinha como salvador, né, dos invasores, e aí ele que falece, é crucificado no período durante o Império Romano, no começo até do Império ali, ele propaga valores, né, até por uma instituição que se desenvolve, que é o cristianismo, né, e propaga valores que se perpetuam até hoje. Né, muitas vezes se deturpam, essas ideias se deturpam no decorrer do tempo, porque várias religiões se formam no decorrer histórico, né, se ramificando daquela primeira, que teoricamente formada por Pedro lá e tal, que é considerado o primeiro Papa também. Nós vemos lá depois as reformas protestantes, né, nós vemos a formação lá do Império Bizantino, que forma suas constituições também cristãs e tal. Mas a gente percebe também que muitos dos valores que nós levamos para a nossa vida, muitas vezes sem perceber, são influências religiosas. E, professor, mas isso é horrível e tal. Se você perceber, observar, a questão da religião, ela faz muitas pessoas a não tomarem medidas ruins, digamos assim. Né? Se pegar lá os 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do próximo. Muitas vezes a gente vê, né, pessoas que a gente sabe que existe violência de tudo quanto é tipo, que não tomam certas ações, não agem com certos tipos de violência, porque elas seguem essas pautas religiosas ainda. Elas seguem esses valores pré-estabelecidos, esses valores religiosos. E até é pesado falar algumas situações dessas, mas é real. Não matarás. Não é porque ela segue a lei, e sim porque ela tem medo de ser punida por essas questões religiosas. E veja como a religião ela serve como uma instituição que traz coesão para a sociedade. O próprio Durkheim falava isso, né? O próprio Durkheim trazia essa ideia que a religião era necessária para trazer a coesão. E claro, professor, mas então você está falando que a religião é a melhor coisa do mundo. Cara, é uma questão de interpretação sobre a importância das instituições religiosas no decorrer histórico. A gente sabe que existem muitos problemas dentro das religiões hoje, dentro dos próprios templos religiosos, sim, existem várias religiões. Mas não cabe a gente aqui julgar essas religiões
individualmente. Aqui eu estou trazendo uma questão geral. Eu trouxe o exemplo do cristianismo, né? Nós vivemos essa sociedade ocidental, então, né, que tem toda a influência aí romana, logo cristã. Nós fomos colonizados por portugueses que eram católicos, cristãos, né? Então, e nós vivemos aí um ambiente de um ecletismo cristão, digamos assim, com vários grupos religiosos que se dizem cristãos. Então, eu usei esse exemplo até para ficar mais claro para nós. Mas se você observar várias religiões, elas trazem essa relação de como agir, de como você deve tomar o rumo da sua vida, digamos assim. Né? Se você pegar lá o budismo, por exemplo, tal como o cristianismo, ele traz a ideia de desapego material, né, na sua essência. Esse desapego material é oriundo também das religiões do Oriente. E um filme que eu gosto de sempre citar é O Último Samurai. Assistam, que vai trazer essa questão aí até dos samurais lá e tal, que é uma questão de filosofia de vida, muitas vezes, onde a busca pela perfeição, essa ideia de muitas vezes transcender, né, diante dessa perfeição, da ideia da meditação, é uma questão também que norteia a sociedade deles, certo? E, né, hoje, se a gente observar as questões religiosas, elas não influenciam mais politicamente. Influenciam, a gente sabe que até discursos políticos são pautados em Deus, por exemplo, né? Mas a religião, ela se desmembrou do Estado, principalmente pós a modernidade, né? Pós o advento da modernidade, pós a Revolução Francesa e Revolução Industrial, principalmente a Revolução Francesa. E aí, a gente percebe que a Igreja Católica, por exemplo, que muita gente olha lá atrás e fala, ela matou muita gente, matou bruxo e tal, né? O período aí das trevas, da Idade Média, blá blá blá. A gente observa que lá atrás elas tinham também a função do quê? De cuidar das crianças abandonadas, né? De cuidar dos enfermos. Os hospitais ficavam sob responsabilidade, né? Mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Eles não tinham, mas essa questão de cuidar das pessoas enfermas e de pessoas, crianças órfãos, era de responsabilidade da Igreja Católica. Elas tinham essa premissa, digamos assim, né? E se a gente trazer no decorrer histórico, após o desmembrar aí, né, que é válido lembrar que muito se pauta até do que o Maquiavel propõe, que política é uma coisa, religião é outra, né? A gente olha essa quebra da religião como norteadora política. Não que ela não tenha influência, mas hoje, se a gente observar, ela tem um cunho filantrópico, né? Ela tem aí uma questão mais social, de modificação até do status quo vigente. Como assim, professor? Se você observar, várias instituições religiosas hoje fazem serviços de trabalhos sociais, né? Como, por exemplo, são as principais instituições hoje que lutam, né, novamente, sem fazer julgamento de qualquer uma, nessa questão do uso de drogas. As pessoas que são aí anômicas, né, diante desse problema, digamos assim, do uso de drogas, às vezes buscam ajuda, né, dentro dessas instituições religiosas. Isso é um exemplo, né? Se é certo ou errado, cabe nós interpretarmos em outro momento. Nós temos aí também as questões de educação. Nós vemos muitas instituições religiosas pautadas e formadas, né, que se propagaram aí há muitos anos, dentro dessas questões, principalmente das escolas católicas. A gente vê várias por aí. Então a gente tem um processo de formação educacional muito grande dentro desse sistema. Então, veja, ela entrou em vários outros ramos, não que já não tivesse antes, né? Mas ela está em outras áreas aí e deu uma desmembrada política, mesmo grande parte dos nossos políticos tendo uma relação direta com essas instituições, né? Então cabe uma análise posterior a esse também. Tranquilo? Beleza? E com essa relação, né, da perca desse poder político, principalmente pós-Revolução Francesa ali, né, pós-formação dos Estados Nacionais e tal, a gente percebe que uma nova instituição com grandes poderes nasce, e delegado pelo povo, né? Muitas regras que vêm para serem cumpridas, né? Muitas leis começam a ser construídas
por determinados grupos escolhidos pelas pessoas, digamos assim, né, que é a questão do Estado, que ela que determina todas as regras para tudo que pode existir dentro de uma sociedade. Né? Se uma religião pode existir, por exemplo, é porque o Estado permite que ela exista. Mesmo quando o Estado fala que ele é laico, ele te dá liberdade religiosa, né? Você tem essa liberdade. E então, o Estado tem a responsabilidade de manter, organizar e regulamentar a sociedade. É isso, ou seja, se tudo que a gente faz é porque o Estado autoriza que a gente faça, certo? É basicamente isso. Claro, a gente tem que compreender a diferença de governo e de Estado, né? Que são aulas futuras daí que a gente vai estudar um pouquinho da ciência política. Mas, e até de nação, né? De povo, nação, enfim, são vários conceitos aí que entram dentro dessa questão de Estado, por exemplo. Né? Então, e como nós já conversamos até nas aulas anteriores, sobre a tutela do Estado, sobre a tutela da população, da sociedade, né? O Estado pode agir de forma coercitiva, né? Diante de várias regras. Claro, não pode simplesmente chegar aqui, invadir minha casa e querer tomar tudo. Não, existem regras para que ele faça isso. Claro, nós sabemos que existem sistemas despóticos, pessoas que governam esses estados que tomam ações negativas, digamos assim, né? São ações despóticas, fetichizam o Estado a seu favor, né? Daqueles que controlam a sociedade. Logo a gente percebe, né? Que então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente dar um fatality nessa questão do Estado. Lá que vocês olharam, a questão da escola, da institucionalização da instituição secundária. A ideia é que todas as pessoas vão para a escola para ela ter aí, né, uma abertura no seu conhecimento crítico, fazer parte da sua formação identitária, né? A escola serve aí como processo também de socialização, você começa a compreender outras culturas, outros valores, começa a ter seus amiguinhos e tal. Para quem tem irmão pequeno, observa lá que aquela criança, ela, quando começou a ir para a escolinha, quando começou a ir para a escola, ela mudou totalmente, ficou mais teimosa, ficou mais rabugenta, ficou até... Ela criou consciência de classe, né? Você não consegue mais obrigá-la a fazer, tipo, vai lavar a louça para mim e tal. Tem toda essa relação dele criar consciência mesmo, né? Porque é a ideia do senso crítico. E aí você percebe que todas as crianças, né, segundo a lei, todos os adolescentes devem ir para a escola, né? Segundo as regras, por exemplo, do Brasil como Estado, digamos assim, né? Todas as crianças e adolescentes devem, pelo menos, ir obrigatoriamente fazer o ensino fundamental e o ensino médio. Várias questões no decorrer do tempo fazem com que as pessoas não consigam terminar. Mas todos os adolescentes e crianças devem ir para a escola, ou para o colégio, né? Enfim. Logo, você percebe que não é porque seu pai te ama, ou sua mãe te ama, ou seu responsável te ama, que ele manda você para a escola. É porque ele está sendo coagido. É uma ação coercitiva do Estado, porque existem regras, existem leis que fazem ele te mandar para a escola, eles te mandarem para a escola, eles e elas. Você percebe que o Estado, ele constrói regras pensando de uma questão social, num bem público, digamos assim. E aí a gente faz essa construção da escola, de que todos devem ir para a escola, sobre essa premissa de que seus pais são obrigados a te mandar para a escola. O que acontece se você faltar à escola, vocês que estão indo ainda para o colégio? Faltam 2 semanas das aulas online, 3 semanas. As escolas devem acionar o conselho tutelar, né? Essa é a regra. Eu não sei se isso acontece, mas deveria ocorrer, né? Se você se você falta demais, o seu irmãozinho não está indo para a escola, provavelmente a escola vai tentar entrar em contato com o que está acontecendo e posterior vai acionar aí outros órgãos, né, outros braços desse Estado, outras instituições, para que ela possa intervir e fazer com que essas crianças e adolescentes voltem para a escola. Já parou para pensar nisso? Se todos têm o direito de exercer sua própria religião, não cabe a mim determinar se um é cristão, outro um bandista. Né? Nós temos essa liberdade religiosa, e voltamos àquela questão anterior, né? O Estado dá essa liberdade, cada um exerce sua própria religião, desde que não fira, não sei se existe a palavra, o outro. E essa que é a questão, certo?
Então, cabe ao Estado, né, como nós falamos, organizar e manter a ordem e regulamentar a sociedade, certo? Trazer essas questões às regras. E vejam que é um processo aí histórico, né? Se a gente observar o Estado, a gente pode ir lá para as cidades gregas, as cidades-estados gregas, e observar como que isso se forma, digamos assim, né? Fica aí a dica do livro da Hannah Arendt, da condição humana, né, que vai cair na Federal. Ela traz uma boa análise aí sobre essa questão de olhar lá para a cidade-estado grego, certo? Galera, espero que vocês tenham curtido, espero ter sido compreensível. Eu deixo aí um beijo no coração de todos vocês, eu deixo aí bons estudos, fiquem bem, se cuidem, lavem bem as mãos, não furem a quarentena para ir ver o crush ou a crush, uma hora isso passa, liga para ele, faz uma chamada de vídeo que tudo se resolve, né? Cuidem das pessoas que vocês amam e se cuidem porque muitos te amam. Um beijo no coração e até a próxima aula.